pública, é preciso que haja ministério público. E esse ministério implica o uso de dons e das habilidades que as pessoas possam identificar, ajudar e desenvolver e incentivar. Aí, ó, os dons, as habilidades são identificadas, desenvolvidas e incentivadas a serem praticadas. Sem essas capacidades, faltará confirmação. Assim, as habilidades que Deus dá são uma parte importante do processo que determina o chamado de uma pessoa. Por isso, agora, nós iremos falar sobre essas habilidades. Em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Todos já colocaram o seu telefone? Efésios 4:11 fala dessas habilidades. É importante você entender o seguinte, irmãos. Ó, nós falamos sobre 3 tipos de chamado: chamado geral, chamado para o serviço e o chamado especial. É esse que nós estamos tratando. Dentro desses 3 tipos de chamado, Deus concede 3 categorias de habilidades. Para aqueles que são chamados de forma geral, Deus dá a habilidade para testemunhar. É o chamado para a salvação. Todos recebem o chamado para a salvação. Alguns se tornam salvos. Esses que se tornam salvos, Deus dá a habilidade de testemunhar. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, o chamado geral, Deus tem certas habilidades que Ele dá. O chamado para o serviço, Deus tem certas habilidades que Ele também dá. E os chamados especiais para o ministério, Deus tem certas habilidades que Ele dá. Deus é organizado, né? Você vê, por exemplo, a lista de habilidades em Romanos 12. Ali é uma lista de habilidades e de dons para aqueles que foram chamados para o serviço. Você vê a lista de habilidades de 1 Coríntios 14, são aqueles 7 dons espirituais. Esses daí o Senhor dá para os que têm um chamado geral. Você vê que eles são dons de poder. Então todos podem ter, todos podem ter. Falar em línguas, todos podem falar. Profetizar, todos podem profetizar. Então aqueles 7 dons ali para o chamado geral. Os dons de Romanos 12 para os que foram chamados para o serviço. E os dons de de Efésios 4 é para esses que foram chamados de forma especial para o ministério. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. São 5 habilidades que Deus concede de forma especial para aqueles que são chamados para o ministério. O dom de apóstolo, o dom de profeta, o dom de evangelista, o dom de mestre e o dom de pastor. Esses dons, segundo homens que estudam a parte de dons, eles dizem que esses dons não são meramente capacitações, esses dons são pessoas. Deus dá o pastor para a igreja. Então, esses dons aqui, que alguns preferem nem chamar de dons, mas chamam de ministério, dons ministeriais. Você tem dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Então, esses dons ministeriais são pessoas dotadas que Deus dá para a igreja.
para que a igreja, mediante essas pessoas, sejam edificadas. A igreja precisa ser edificada. A igreja precisa ser aperfeiçoada. Olha só, a pessoa aceitou Jesus, se tornou salvo, noiva de Cristo, santo. Paulo chama de santo aos santos que estão em Roma, aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Éfeso, os santos. Esses homens, dotados de dons, são colocados na igreja para o aperfeiçoamento dos santos. Que desafio. Aperfeiçoar um torto, aperfeiçoar um santo. É como se você fosse limpar algo sujo, o resultado você vai ver rapidamente. Limpar algo que está limpo tem que ter muita habilidade. Onde eu trabalho, existe esse ditado, essa regra. Lá na empresa eles falam limpar o que está limpo. Muitos questionam como é que eu vou limpar o que está limpo. Mas tem que limpar. A real função é que eles não querem ver ninguém parado. Não é porque está sujo. Ou seja, você não vai ter o privilégio de descansar enquanto estiver aqui. Então você vai limpar o que está limpo. É assim que eles dizem. É uma aplicação comercial, né? Para a gente manter um ambiente limpo, o que é necessário? Não sujar. Manter um ambiente limpo. Essa questão que eu falou, que foi uma... Lá, pelo menos no bairro, o prefeito ele foi muito criticado, o prefeito Edivaldo, porque ele lançou essa proposta. Cidade limpa é a que menos se suja. E você está criticando ele. Não entendeu isso. Não entenderam. Por quê? Porque às vezes as pessoas querem sujar e querem que os outros limpem. E ele foi muito criticado, mas ele disse, rapaz, essa visão aí é só uma pessoa que tem mesmo Deus mesmo para ter uma visão dessa. Porque ele lançou a proposta, a cidade limpa é a que menos se suja. Agora, quando eu disse para vocês na última aula que Deus, Ele nos chamou, nos comissionou, nos deu habilidades, nos capacitou para funções muito específicas. O reino de Deus requer especificidade. Você tem questões genéricas? Tem. Aqui o irmão deu um exemplo de um trabalho genérico, né? Que faz tudo na igreja. Isso é maravilhoso, mas é uma situação específica. É uma igreja muito pequena, no qual o próprio círculo de oração, grupo de senhoras, associação de senhoras, como queremos chamar, departamento de mulheres, departamento feminino, composto de 7 pessoas. Quer dizer, é uma igreja pequena. Uma igreja pequena, às vezes, uma pessoa vai ter que realmente se desdobrar em várias funções. Mas na medida em que essa igreja vai crescendo, vai surgindo a necessidade, isso vocês vão estudar em administração eclesiástica, vai surgir a necessidade de você departamentalizar. A departamentalização da igreja é o meio pelo qual se organiza. E em cada departamento coloca-se uma pessoa com o dom e a habilidade específica para gerir aquele departamento. Mas no início não, no início, até porque uma igreja muito pequenininha e você criar um monte de departamento não tem sentido. Isso aí já é um exagero também. Então tudo tem que ser bem organizado. A igreja não é grande, então você faz tudo. Você é multifuncional. Mas à medida que a igreja vai crescendo, você vai precisar departamentalizar a igreja. Por exemplo, havia uma discussão aqui há algum tempo sobre adolescentes e jovens estarem juntos no mesmo departamento. Alguns pastores diziam, não, porque separados é causar divisão no corpo de Cristo, tem que estar unido. Eu tenho a minha opinião pessoal sobre isso, diverge talvez de algumas pessoas, mas enfim. Eu sou favorável que o departamento de adolescentes seja um, o departamento de jovens seja um. Obviamente por razões pedagógicas, por razões psicológicas, por razões espirituais. Os adolescentes é um grupo de pessoas que tem a linguagem específica,
que têm demandas específicas, que têm desejos específicos. Jovens é uma comunidade de pessoas que tem outro tipo de demanda. Enquanto os adolescentes estão aqui estudando e naquela transição entre ser adulto e ser criança, ali naquela fase de não sei bem quem eu sou, o jovem já está pensando em casar, o jovem já está pensando em mercado de trabalho, o jovem já está na universidade. Quer dizer, é outra mensagem, é outra linguagem, é outra mensagem e é outra linguagem. O coordenador de um e o coordenador de outro precisam ser pessoas que tenham habilidades para lidar com esses dois grupos de pessoas distintas. Agora, se na tua igreja tem 3 adolescentes e 3 jovens, não tem porque você tem um departamento de jovens e adolescentes. Obviamente que você vai ter esses 3 em um só grupo. E vai ter que ter uma pessoa com habilidade para falar com eles dois. Agora, se na tua igreja tem um grupo de 50 jovens e um grupo de 80 adolescentes, querer juntar eles dois é, no mínimo, uma falta de compreensão de administração que vai chegar perto do ridículo e vai causar um problema administrativo grande. Como é que uma pessoa vai conseguir coordenar 130 pessoas, 80 adolescentes e 50 jovens? Não, aí é uma falta de sensatez, né? Então, precisa-se ter essa distinção. Igreja grande departamentaliza e coloca pessoas específicas com dons específicos. E eu creio que Deus chamou cada um com um dom muito específico para cuidar de departamentos e de ações muito específicas dentro da igreja. Como eu disse na aula passada, eu sou professor de escola dominical. Sim, você tem o dom de ensinar, ou tem o dom de ensinar. Mas ensinar quem? Ensinar crianças é diferente de ensinar adolescentes, é diferente de ensinar adulto. É diferente de ensinar a terceira idade, são dons específicos. E é isso que a gente precisa se descobrir. E Deus nos chamou com dons específicos. Essa questão daí das faixas etárias ficou séria, que quando Jetro orienta Moisés, foi dito por Deus, ele quis colocar cada pessoa a cada problema. Aquilo que não tiver na competência de cada um, na capacidade de cada um, que vem para ti. Então ele levantou o grupo, dentro, quando a gente olha para o texto lá, a gente vê que Moisés levantou pessoas para cada tipo de situação. Né? Cada tipo de situação. E tratar com jovem e adolescente, a gente usa muito a questão da didática, as demandas de adolescente, que elas são infinitas, e elas sucumbem à demanda dos jovens. O assunto que é abordado para jovem não interessa a adolescente. Então é uma grande discussão no trabalho que falar uma coisa já que na mentalidade adulta, o jovem adolescente vai ficar um pouco perdido. A gente teve um prejuízo muito grande nesse contexto. Nós tivemos um prejuízo grande, né, nessa questão. Então eu concordo com você aqui nesse âmbito de cada idade na sua mentalidade ali, como criança de 0 a 7 anos, junto com até 12 anos. Mas é uma distância muito grande, perda muito grande. Eu tive a experiência de pastorear por 5 anos. E naquela experiência que eu tive, vocês sabem que você tem na igreja auxiliares que são mais moralistas, você tem auxiliares que são mais, não é que sejam mais liberais, mas eles parece que entendem melhor o comportamento das pessoas. Tem auxiliares de todos os tipos, né? E eu também lidei com vários tipos de auxiliares. Eu lembro que, geralmente no culto de doutrina, à noite, tinha auxiliar que chegava e dizia: os adolescentes não ouvem, quando começa o sermão, eles vão lá, olha, todo mundo lá fora, o senhor tem que exortar e falar sobre isso e tal. Aí eu comecei a observar que realmente na hora da pregação os adolescentes estavam lá fora. Aí novamente eu disse: olha, os adolescentes estão muito carnais, eles não gostam de ouvir a pregação. Eu tenho uma filosofia comigo, meus irmãos, que é a filosofia de liderança. Ela é muito crítica do líder.
E quem tem esse tipo de filosofia sofre muito. Eu parto do princípio que o problema sempre é do líder, nunca do grupo maior. Então eu pensei comigo, será que os adolescentes são carnais? Ou a minha mensagem não está alcançando o coração dos adolescentes? Será que eu não estou pregando só para adulto? Será que a minha mensagem não é para adulto? E os adolescentes estão fora da minha mensagem? Resolvi fazer uma mudança. No próximo culto de doutrina, levei um data show, coloquei umas imagens, vídeos e fiz um sermão bem dinâmico. Depois de 1 hora de sermão, os adolescentes estavam todos sentados lá. Não saiu nenhum. Então não são os adolescentes que são carnais, mas sim eu, que com a minha falta de habilidade não estava alcançando o coração dos adolescentes. Corsa NHC 3690. Vai pôr? Não é daqui não, né? Não. Tem mais 2 salas lá para frente. Fala para a Francisca, ela está lá. Então tem essas questões que às vezes a gente deixa passar despercebido. Eu lembro que o grupo de crianças, o departamento de crianças, durante o culto, as crianças corriam. Eu tinha dificuldade com uma coordenadora de crianças. Enfim, Deus enviou uma coordenadora de crianças de uma outra igreja para lá. Quando ela chegou, Senhor, graças a Deus que Deus enviou. Estava precisando de uma coordenadora de crianças. E aí eu apontei lá para o vocal das crianças, né? Eu disse, olha, tua missão principal é manter as crianças do início ao fim do culto ali sentado. Ela olhou para lá e disse, o senhor quer que eu mantenha quase 50 crianças sentadas naqueles bancos de adulto? Tentei. Passava para eles. Fui na loja e comprei cadeirinhas de criança, azul e rosa. Ixi, nunca mais elas saíram das cadeiras. Tem essas questões, né? E pastor, essa situação aí, ela abrange muito a dedicação do pastor. Como o senhor disse, a gente tem que estar rápido para passar mensagem para os públicos. Sim. O público, às vezes, no mundo de evangelho, de missões. A gente tem que ter a habilidade de pregar para o povo de Deus e para o povo visitante. A uma não está ansioso para a mensagem. E a mesma coisa é ali com as crianças, com os jovens, com os adolescentes e com a membresia. Só que tem um detalhe, criança e adolescente, primeira coisa é pai e mãe. Tem que dizer qual é o sentido deles enquanto dentro do pecado do Senhor. É a reverência que tem que se existir. Eu admiro igrejas. Olha só, a mensagem a criança não está entendendo nada. Mas fica o culto todo sentadinho ali, olha. Não está entendendo nada, mas fica lá, ó, sentadinho. Isso é louvável. Isso é aprendizado de pai e mãe na sua casa. Tem esse fator do lar, né? A educação vem muito do lar, vem muito da casa. A maneira como a criança senta em casa, o pai tem que educar, correu pela sala, o pai tem que educar. Mas além da questão dos pais, que eu considero fundamental, o senhor está certo, 100% certo, mas existe a questão do dono dentro da igreja. E quando se trata da igreja, eu entendo que os pais também devem cooperar com isso, mas muito mais aquelas que foram chamadas para o ministério infantil. Você tem, por exemplo, na escola dominical, e aqui repousa a minha crítica, você tem, por exemplo, na escola dominical, jardim de infância, primário e adolescente. Geralmente essas 3 salas têm 3 professoras, cada uma delas, só que você tem 9. No culto à noite você tem a regente e a coordenadora de crianças. Só que quando chega no culto à noite, quem toma conta daquele grupão de crianças é só a coordenadora e a regente. As 9 professoras não se veem coordenadora de crianças. Parece que elas são professoras apenas na escola dominical. Exatamente porque não tem o dom e o ministério infantil. Porque se tivesse, não importa se é escola dominical, se é culto de doutrina, ou se é domingo à noite. Viu criança? Ela é chamada para cuidar. Isso é bom, hein? Essa é a questão do departamentalizar. Porque às vezes eles dividem.
Isso aí escola é musical Não, é com tom. criança. Às vezes a gente divide. A mesma coordenação que é da escola não é a coordenação da criança. Não sei por que isso. Né? Outra coisa, não sei se tu concorda. Às vezes no grupo eles levam as crianças para um setor especial para. É bom isso aí ou não? Isso é maravilhoso, é a melhor coisa que se pode fazer em benefício das nossas crianças, é elas terem um culto específico para elas. Mas aí a criança precisa aprender a sentar na igreja, mas ela vai ter um culto para ela aprender isso. Aqui na igreja, graças a Deus, o pastor Aziel implantou esse modelo e tem sido uma bênção. Começa o culto, as crianças estão lá, participam da leitura, participam da oração, algum louvor, as crianças juntas, aí as crianças vão apresentar o louvor delas, o vocal. Depois que elas cantam, aí o pastor ora por elas e pelas coordenadoras, porque elas vão descer e vão vir aqui para a sala para fazer o culto. Enquanto a gente está lá no culto de adulto, as crianças estão aqui no culto infantil. É uma bênção de Deus. Muitas pessoas dizem, pastor Mário, que lá na nossa área mesmo, muitas pessoas dizem que não vão mais na igreja porque é uma bagunça. Geralmente essa questão de criança particular. Não, criança é um caso sério. Fui numa igreja do interior em que a criança passava por baixo da cadeira do pastor, e o pastor olhava assim, sorrindo. Minha tem 2 anos, eu deixei de sentar no púlpito, eu vou trocar do porteiro, vem pra cá e eu vou pra lá. Ela subia lá no púlpito. Sobe e desce. Aí eu ia ser o pregador da noite, eu perguntei: existe alguma irmã ou irmão aqui que se sentiu incomodado com essa criança andando? Aí teve uma irmã aqui. Falei: pois irmã, você tem um dom que Deus te deu para cuidar das crianças, porque você foi a única que conseguiu. É isso, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Quem tem o dom percebe, ele vê a necessidade. Ele é chamado, ele é vocacionado. O dom é uma coisa incrível. Ele consegue ver coisas que ninguém mais vê. Verdade. Professor, a questão da criança é muito interessante. A gente tem que usar aquela criança. Quando, às vezes, porque vai uma criança onde não tem nenhum gente que é crente, não tem nenhum crente ali. E viu uma criança que vai aprendendo a doutrina toda, quando não arrasta toda a família. Então a gente tem que cuidar das crianças. A gente já passou por aqui, né? Ainda é 6 90, Não é aqui, já perguntou. Ei, vê aqui na sala de som, se não tem ninguém. Senhor, A minha esposa, ela pode cuidar de criança. E uma coisa assim que ela percebe, ela tem lutado muito nisso na igreja, e assim, às vezes ela é criticada. Na questão da criança cantar louvor de adulto. No começo, eu quis ficar contra ela. Ela foi explicando: você parece que tem razão, porque é um timbre totalmente diferente, é algo totalmente. Aí ela, meu filho, criança, ela canta muito de criança. Criança, Não, é um Corsa, o Júnior já falou aqui, não tem, ó. Ninguém aqui tem Corsa. Só tem BMW. Uma vez eu ouvi um homem dizer uma frase. Uma vez eu ouvi um homem falar uma frase, aquela frase ela gravou, tem 4 filhos. Ele disse assim: nós estamos formando pequenos, grandes adultos, ou seja, nós estamos pulando as fases das crianças. As crianças hoje, elas escolhem a roupa que ela vai vestir. A criança hoje escolhe Você pode ser que que ela vai casar para calçar. comer um NWT. Veja lá assim. Pode ser que A criança hoje, ela escolhe o sapato que ela vai calçar, a roupa que ela vai calçar, a blusa que ela quer. Antigamente, na minha época, não era assim. Quem escolhia a minha roupa era a minha mãe. Mesmo que eu não quisesse usar aquela roupa, eles dão, mas essa roupa que tu vai usar. Mudou. E hoje mudou. Hoje a criança escolhe como ela quer se vestir. Meus irmãos, olhem aqui para a página 26. Estamos falando sobre habilidades. Existem pelo menos 3 habilidades que são indispensáveis aos chamados.
Essas 3 habilidades que eu vou citar aqui, talvez elas sintetizem todas as habilidades existentes, talvez seja até um exagero meu, no serviço do reino. Mas com essas 3 habilidades é uma demonstração suficiente do teu chamado. É o que vai se chamar de habilidade didática, página 26. Na página 27, pastorado. E na página 27 ainda lá embaixo, administrativa. Então, um vocacionado, um chamado, ele precisa ter essas 3 habilidades: a habilidade didática, a habilidade de pastor e a habilidade administrativa. Uma pessoa que tem essas 3 habilidades, ele está preparado. É um indicativo também do seu chamado, é um indicativo da sua vocação, e ele está sendo confirmado por Deus, e com certeza será confirmado pela igreja para o ministério. Era seu, irmão? Não. Não mesmo. Mas WT, a gente pode dizer que ele tenha errado. Ele deve ensinando para sair. Olha só, Efésios 4, 11 e 12 diz o seguinte, que a responsabilidade do pastor, mestre, é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Quer dizer, o meu trabalho nesse sentido é aperfeiçoar vocês para a obra do ministério. O trabalho de um pastor, o trabalho de um mestre é aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. E além disso, também a edificação da igreja. Quer dizer, são 2 funções: aperfeiçoar os chamados para a obra do ministério e edificar a igreja. Como isso se dá? É interessante que essa palavra aperfeiçoar que Paulo usa, ela no grego é catartizo. A palavra catartizo, ela é muito usada de forma transliteral na tradição católica romana e na tradição católica ortodoxa também, como catequese. É daqui que vem a palavra catartizo, que João Ferreira de Almeida traduz na Bíblia como aperfeiçoamento, aperfeiçoar. Catequizar alguém é aperfeiçoar ela, trabalhar ela, é preparar ela, é incutir na mente dela as doutrinas de Cristo. É o que Paulo está falando. Que a tua missão, enquanto dirigente de congregação, enquanto coordenador de grupo, enquanto professor de escola, é o aperfeiçoamento dos santos. É o aperfeiçoamento dos santos. É a edificação. Então, todos que são chamados por Deus têm que ter essa habilidade de aperfeiçoar. E essa habilidade de aperfeiçoar, ela se dá por um processo didático. O que é didática? Didático é a capacidade de ensinar. Uma pessoa que conhece aqui um princípio moral ou uma doutrina teológica difícil e ele consegue traduzir numa linguagem simples para as pessoas. Isso é didática, é habilidade didática. Eu fui assistir a aula hoje ele é doutor em física nuclear, Davi. Ele fez o PhD dele no Canadá, fez o doutorado dele na Unicamp e hoje ele é professor de física na UNB.
Universidade Nacional de Brasília. Eu fui assistir a primeira aula dele aqui em São Luís, ele foi professor aqui na UFMA, de física. Fui assistir, não, estava com ele e ele ia dar aula, eu aproveitei e fui para a sala de aula com ele, tive a experiência de aula. E eu fiquei encantado com a maneira como ele fez a introdução da aula dele. Passou por vários teóricos, mostrando cada um o que pensou e como foi evoluindo a ciência, foi evoluindo até chegar em nossos dias. Eu saí dali extasiado. Terminou a aula, saímos no corredor para ir para a sala dos professores. Eu disse, Davi, que impressionante, fiquei maravilhado com a tua aula, que capacidade. Ele disse assim, Noab, eu só posso considerar-me um bom professor se eu conseguir fazer, claro que isso sem nenhum demérito, se eu conseguir fazer a minha empregada doméstica entender essa aula. Aí eu posso dizer que sou um bom professor. Então, um bom professor, aquele que tem habilidade didática, é aquele que consegue ensinar e explicar para qualquer pessoa, seja um doutor, seja um indouto, um princípio bíblico difícil, um princípio teológico. Só quem consegue fazer isso é quem tem habilidade didática. E a habilidade didática é uma necessidade, é uma habilidade que o chamado precisa ter. Porque o chamado e o vocacionado, a missão principal dele é ensinar. O pastor Joacir dizia o seguinte, pregar, qualquer um pode pregar. Você pode chamar um auxiliar para pregar, vamos dar uma oportunidade aqui para o irmão tal, para pregar. Mas ensinar a igreja, somente o pastor. E nossa questão da didática é tão profunda, e o máximo de pessoas que são dotadas de conhecimento, de inteligência, mas ele tem capacidade, às vezes, de transmitir todo o seu conhecimento através de uma aula. Durante eu tive a oportunidade de estudar com um professor, um cara extraordinário, inteligente. Mas eu entrava na aula dele e saía do mesmo jeito que ele entrava. Não conseguia Eu não conseguia, porque além de ele usar muitos termos técnicos, a mensagem dele ficava assim, como se diz, dentro de um balão que não conseguia ver. Aí, não conseguia traduzir. Não conseguia traduzir. Aí eu estive numa aula, uma matéria que era a matéria de oratório, né? Aí o professor foi dizer por que a Globo se tornou uma das maiores empresas de comunicação do mundo, porque ela consegue pegar a pessoa do doutor, um filósofo, com a mesma mensagem, e consegue pegar essa frase que o seu professor, seu amigo me falou aí, numa doméstica, na casa de uma pessoa. A mesma mensagem alcança a mentalidade de duas pessoas de cultura diferente. Aí eu fui entender porque eu não conseguia entender a mensagem daquele professor. Quem era mais inteligente, que era ele estar na sala lá, e conhecia mais profundidade português, entendi. Agora eu não conseguia entender nada. Quando eu tanto que tive que repetir a matéria dele, com outro professor. Tem professor que se enche dentro da sala de aula, por isso que está falando. Veja só, Paulo fala de catartizo em Efésios 4:11 como o processo de aperfeiçoamento, como essa capacidade habilidosa de ensinar. É interessante que essa palavra catartizo, que aparece aqui em Efésios 4:11, ela também aparece em Mateus 4:21, ela aparece em 1 Tessalonicenses 3:10 e ela aparece em Gálatas 6:1. Esse texto de Mateus 4:21 é aquele texto no qual Jesus Cristo vai passando ali no Mar da Galileia e olha para os pescadores. E o texto diz que eles estavam consertando suas redes. Conserto. A palavra consertando é a palavra catartizo, com o sentido de consertar. Ou seja, um pescador, talvez vocês saibam disso, ele vai pescar, quando ele joga rede no mar, pega alguns peixes, mas geralmente alguns fios são quebrados.
A Francisca, minha esposa, tem uma amiga dela, amiga de muito tempo, que mora ali na Raposa. E uma vez nós fomos visitá-la. O pai dela tem barco de pesca. E eu pude ver, ele tem uma área grande no quintal da casa dele, no qual ele estica as redes, e antes dele sair para a próxima pesca, ele vai consertar as redes todinhas, tapar os buracos. O que a Bíblia está nos ensinando é que a igreja precisa ser consertada. Os irmãos que estão lá dia após dia, domingo à noite, domingo de manhã, no culto de doutrina, que passaram a semana nos seus trabalhos, nos seus afazeres, convivendo com pessoas iníquas, ímpias, tendo contato com o mundo. Às vezes o pai não é crente daquele jovem, às vezes o pai é um alcoólatra, às vezes ele presencia o pai bater na mãe, ele chega na igreja todo quebrado, ele está precisando de alguém que tenha habilidade didática para consertar a vida dele. Às vezes na escola dominical, talvez ele não tenha nem tomado café da manhã ainda, porque não tinha, porque o pai está desempregado, a mãe está, ou ele mesmo é o pai de família que está desempregado, passando uma situação difícil, e às vezes o professor, sem essa habilidade didática, simplesmente diz, chegou tarde de novo. Quer dizer, os que estão na liderança, eles precisam ter essa capacidade de consertar a vida das pessoas. O povo está lá acabado. E a nossa missão é consertar, é aperfeiçoar. Em 1 Tessalonicenses 3,10, a palavra que é traduzida por catartismo é suprir. Suprir as necessidades da vossa fé. O texto que o senhor está lendo, né? Isso. Aqui em Gálatas é restaurar. Restaurar o irmão que caiu. Se alguém foi encontrado em pecado, vós que sois espirituais, não é qualquer um, não pode ser o carnal. Se o carnal for tentar restaurar o caído, vai ser uma tragédia. O carnal não pode fazer esse tipo de trabalho, tem que ser o homem de Deus espiritual. Vós que sois espirituais, corrigiu, restaurai-o com espírito de brandura. Irmãos, às vezes nós estamos muito errados. A Bíblia está falando de um jeito e a gente está indo de outro. Então, olha só, essa palavra que é a catequese, que é o aperfeiçoamento dos santos, ela tem esses três sentidos no Novo Testamento. Quem falou? Não, eu já respondi o que Uma outra habilidade necessária é o pastorado, aí na página 27. Tanto em Atos 20 como em 1 de Pedro 5, ordena-se que os líderes da igreja alimentem o rebanho de Deus. Alimentar o rebanho diz respeito à função de ensinar. De fato, as tarefas relativas ao pastoreio estão estreitamente ligadas às tarefas didáticas. Em Efésios 1, Paulo combina as duas áreas no título pastor-mestre. Ainda assim, a Bíblia faz distinção entre pastorear e ensinar. Se você teve no primeiro ponto o ensinar, nesse segundo ponto é o pastorear. Pastorear, meus irmãos, ele tem uma função muito específica. Pastorear envolve pelo menos algumas ações. Uma das primeiras e mais importantes tarefas do pastor é alimentar. É por isso que Paulo chama o pastor, o homem de Deus, aquele que está na frente da obra, de dispenseiro dos mistérios divinos. O dispenseiro daquele homem, que nas épocas antigas era o gerente da casa.
Os funcionários que ele liderava, todos eram funcionários dentro dos casarões, das mansões. E havia lá a despensa com toda sorte de alimentos. O dispenseiro tinha a missão de não repetir cardápio. Cada dia, um sabor diferente para o seu Senhor. É a habilidade dele. Por isso que Paulo nos chama de despenseiros. Despenseiro da multiforme graça de Deus. A multiforme. Existem várias formas com que a graça de Deus se revelou. Muitas mensagens. Paulo diz o seguinte: eu não vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Tem pregador, irmãos, que pregou a vida dele durante 30 anos só em Romanos 8. Não que ele tenha repetido mensagem, cada sermão era um sermão diferente, é porque a profundidade da Bíblia é algo impressionante. Não tem como repetir mensagem. Na questão da necessidade da igreja, está precisando, não dá para falar de pão, você tem que falar de cinto. A necessidade da igreja, às vezes, não dá para falar de pão, porque tem que falar de cinto. O pregador, o pastor, o ensinador, ele precisa consultar a Deus para saber qual é a necessidade da igreja. Olha, eu sempre digo uma questão, meus irmãos. Uma das maiores tentações do pastor, do dirigente, é utilizar o púlpito em seu favor. É a maior tentação da liderança. É um irmão que talvez tenha falado mal do pastor durante a semana. É uma irmã que talvez tenha falado alguma coisa da esposa do dirigente. E ele utilizar o púlpito como elemento de vingança. É a maior tentação, é a tragédia. E às vezes o cinto passa por isso, quando na verdade não está precisando de cinto, está precisando de consolo, de conforto. Às vezes o consolo e o conforto, o efeito é muito maior do que o do cinto. Porque o cinto às vezes provoca rebeliões e o conforto provoca amor. Olha só Deus. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Com amor eterno eu te atraí, por isso com benignidade eu te escolhi. Não foste vós que escolheste a mim, eu vos escolhi a vós. Ele nos amou no tempo em que nós ainda nos éramos pecadores. Então, às vezes, nós hoje somos tentados a uma provocação, a uma questão que a gente vê, a gente utilizar o púlpito em nosso favor. E uma outra questão, que essa também eu considero fundamental, é que uma pessoa precisa do cinto, concordo. Uma pessoa precisa do cinto, mas não toda a igreja. E aí, por causa de uma pessoa, o teu sermão de edificação é jogado no lixo para você falar com essa. Por que não chama no gabinete? Por que não chama no aconselhamento particular? Por que usar o púlpito da igreja com 100, 200 pessoas? Você vai deixar de edificar 200 pessoas para poder falar com uma? Eu acho isso um egoísmo muito grande. Existem questões que se pode resolver, isso aí fica como experiência para vocês. Mas aí o exemplo daquele tem que ser o exemplo de todos. Aí é o contexto, depende do contexto. Se é uma questão que tomou conta da comunidade, que está na boca do povo, é um falatório geral, e aí o pastor precisa fazer uma mensagem pública. Mas é uma questão privada, só ele, o pastor, sabe, só ele, o dirigente, sabe. Por que não chamar para uma conversa? É para isso que vocês vão ter aula de aconselhamento. Está acontecendo em outra sala lá. Aconselhamento bíblico e psicologia.
é exatamente para esse momento. Existe o momento do púlpito e o momento do gabinete. São os dois elementos mais importantes do ministério, no meu ver. A meu ver, são três. Os três elementos mais importantes de um ministério: púlpito, gabinete e visitação. Esses três. Se você, como dirigente, como pastor, cumpre esses três ministérios, o ministério está na bênção. Olha, é no gabinete, conversando com o irmão, que você vai conhecer a necessidade da congregação. Não aquilo que você ouviu falar. É na visitação na casa dos irmãos que você vai conhecer de fato a necessidade da sua igreja, e não aquilo que você ouviu falar. Então, o gabinete e a visitação servem de substância para o teu sermão. Aí o teu púlpito, ele fica um púlpito substancioso, porque você vai falar um sermão, você vai dar um sermão que a congregação está vivendo. Não é um sermão longe, divorciado da realidade do teu público, porque você tem conhecimento de causa. Obviamente que você não vai falar as questões do gabinete e as questões da visita pessoal no púlpito. Longe disso. Confissão é algo muito sério. No catolicismo romano, a confissão, ainda que a justiça mande, exija que o padre fale que um ladrão foi lá e se confessou, o próprio direito, os advogados do Vaticano dão proteção para